Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento ao vídeo que eu fiz ontem, né? Então vamos continuar conversando hoje, né? Então veja pessoal, olha o seguinte, na medida do possível, né, eu tenho procurado falar a verdade, assim, né? Tá certo? Então eu vou procurar manter essa linha de raciocínio, né? Sempre que possível, assim, né? Então, eu acho que é bem interessante e eu quero enfatizar esse detalhe aí, né? Na medida do possível a gente deve procurar falar a verdade, né? Óbvio, não vamos revelar tudo assim, porque tem coisa que não convém. Mas, né, na medida do possível eu tenho procurado dizer a verdade, assim, dos fatos da minha vida pessoal, assim. Estou me referindo à minha vida particular, né? Então, veja bem, olha, no vídeo de ontem eu falei que eu fui sargento da Polícia Militar. Então eu fui policial militar durante 11 anos e meio. Então veja bem, olha, eu conheci outros policiais assim, né, de graduações e patentes assim, que tinham cometido vários homicídios assim. O que seria isso? São policiais que mataram outras pessoas assim, né? Tá certo? Então eu mesmo nunca matei ninguém no tempo que eu permaneci como policial militar, né? E, que nem eu falei assim, havia um grupo de policiais lá que falava que eu fumava maconha. O que não era verdade. No tempo que eu permaneci na polícia militar, eu nunca fumei maconha. Tá? Eu fui leal do começo até o fim. Eu entrei com 20 anos e saí com 31 anos e meio. Tá certo? Então, no período que eu permaneci na polícia militar, eu nunca fumei maconha. Tá? Então, essa é a minha palavra que eu estou empenhando. E que nem eu falei assim, olha, existem crimes assim... Que são cometidos por pessoas assim, que são gravíssimos, assim. Por exemplo, tirar a vida dos outros, assim. Então, como eu disse, eu conheci outros policiais, assim, de graduações e patentes, né? Ou seja, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, assim, né? Que tinham cometido vários homicídios. Porque na polícia militar, assim, eu estou falando, me referir à polícia militar porque eu fui policial militar. Então é muito comum você encontrar policiais assim, que tem 10 homicídios, 8 homicídios, 20 homicídios, 30 homicídios, gente que matou muita gente assim. Agora, eu passei esses anos todos, até agora, teve um grupo de pessoas assim, que ficaram de lá da polícia lá, que ficou na minha cola, denegrindo a minha imagem, me detonando até hoje, mas nunca provaram nada. Por falta de justificativa, eles ficavam me falando que eu era um cara marcado, tá certo? Então, tudo bem assim, mas que nem eu falei assim, fumar maconha é uma besteira. Estão aí... é uma coisa que é legalizada em vários países assim, tá certo? Mas como policial militar eu nunca fumei maconha. Tá, agora que eu disse assim, na polícia militar existem vários policiais assim que tem vários homicídios, que já mataram muitas outras pessoas assim, tá certo? E às vezes até executaram, não seria nem assim agindo em legítima defesa ou outras circunstâncias assim, tá certo? Foram pessoas que foram executadas, tá certo? Simplesmente assim, por motivos fúteis até. Tá certo? Então matar pessoas é um crime mais grave do que fumar maconha. Porque a pessoa que fuma maconha está prejudicando antes de mais nada a si própria. Tá certo? Mas, que nem eu falei assim, é importante eu também falar a verdade a respeito da minha vida pessoal. Então veja, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que no tempo que eu permaneci na polícia militar eu nunca fumei maconha. Mas, quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava numa firma e eu trabalhava num setor que chamava setor de Xerox. Né, onde a gente tira cópias, fotocópias assim, né, Xerox, né. Trabalhava eu e um amigo meu. E naquela firma que eu trabalhava, uma multinacional americana, por sinal assim, havia muitos jovens da mesma idade, assim, 17, 18, 19 anos. E o que acontece? Né? Eu trabalhava naquele setor de Xerox, e na hora do almoço, os rapazes vinham na minha sala, naquela sala que eu trabalhava lá, a gente fechava a porta, né? Era uma firma muito grande, e o que acontecia? Eles fumavam maconha, com 18 anos. Veja, aí eu trabalhava numa empresa, tá? Aí o que acontece? Os rapazes fumavam, mas era tudo jovem, assim. A gente não, quando você é jovem, não é diferente de um homem maduro, como eu hoje, por exemplo, um homem consciente da vida, assim, que sabe o que é certo, o que não é certo, né, e tal, né? E o que acontece? Aqueles rapazes ali eram meus amigos, todos jovens meus amigos. Eles chegavam, eles iam fumar maconha lá na seção onde eu trabalhava, né? E eles me ofereceram. Quer experimentar? Eu peguei e experimentei. Assim, e o que aconteceu foi isso. Então, durante um período de uns 6 meses, mais ou menos assim, eu fumei maconha. Porque eles me ofereceram, assim, e foi uma curiosidade, assim, típica de um jovem, não de um homem consciente, tá? Eu sou um homem consciente hoje, maduro, vivido,
Tá? Então eu sei o que é bom, o que não é, o que faz mal para a saúde. Porque fumar maconha, você está prejudicando você mesmo. Tá certo? Não está prejudicando os outros, é só o seu corpo físico mesmo. Tá certo? Então eu fumei maconha durante 6 meses quando eu tinha 18 anos. Foi só durante uns 6 meses, mais ou menos assim, tá? E essa é a minha palavra que eu estou empenhando. Mas veja, eu não fiz mal a ninguém, não matei ninguém. Eu fumei maconha porque os outros me, por curiosidade, assim, eu era um jovem, assim. E a juventude hoje é assim, tá certo? O pessoal faz essas coisas por zoeira, assim. E apenas foi uma curiosidade, me ofereceram. Desse jeito, não foi um bandidão que veio com a metralhadora lá, assim, fuma aí. Não faz nada disso. Os jovens, os amigos ali mesmo falaram, quer experimentar? Assim, desse jeito, assim. Perguntaram se eu queria experimentar. Um monte de amigos, assim, os jovens, assim, tudo da mesma idade, 17, 18, 19 anos. Vários jovens, assim, né? Que na firma que eu trabalhava o pessoal tinha aquele pessoal que era office boy, né? Tá certo? Então durante uns 6 meses. Agora lá no bairro onde eu morava também, assim, terminei descobrindo, assim, alguns amigos, assim, do bairro, assim, que também fumavam. Então, foi assim, no bairro onde eu morava e na firma que eu trabalhava, assim. O meu melhor amigo, o meu vizinho, assim, né? Foi um cara que se perdeu na droga, assim. Que nós fumávamos maconha junto, assim. Tá certo? Um cara que era meu amigo, assim mesmo, né? Não conseguiu se libertar do vício e um perigo danado isso daí, assim, pra juventude, né? Tá certo? Eu fumei durante uns 6 meses, assim, mas não recomendo fumar maconha pra ninguém, assim. Tá certo? Tem gente que se perde, porque para a pessoa entrar no crime é um passo. Você dá mais um passo ali, a pessoa já está no meio do crime. Tá certo? Então eu fiquei só como, assim, durante uns 6 meses assim, realmente eu fumei porque os outros não... Foi uma curiosidade, assim, me ofereceram, perguntaram se eu queria experimentar, assim, mas foi só aquilo. Agora, no tempo que eu trabalhei na Polícia Militar, eu nunca fumei droga. Porque aquilo foi um período, assim, durante uns 6 meses só, assim. Tá certo? Então, na medida do possível, eu tenho procurado jogar limpo, assim, com as pessoas que veem os meus vídeos, assim, mas veja, a juventude é uma zoeira, você faz isso. Agora, tem gente que se perde na droga, tá certo? Então, se fuma aquilo ali por curiosidade, largo aquilo pra lá, assim, tá certo? Foi o meu caso, assim, eu experimentei durante uns 6 meses, assim, eu fumei mesmo, assim, no meu serviço e no bairro, mas eram só jovens, assim, a maioria eram todos jovens, assim, da mesma idade, né? Tá certo? Então, agora, ficar me detonando, que nem o pessoal da própria polícia lá, isso não é coisa de amigo, pô, fazer uma coisa dessa assim. Quando eu tava lá, assim, ficar me sujando, assim, por causa de uma besteira. Fumar maconha é uma besteira. Agora, perto de você matar os outros, assim, que nem lá tem gente lá na polícia lá que tem vários homicídios lá, assim, assinados, assim. Tá certo? Eu trabalhei no setor de justiça e disciplina, assim. Eu ia levar as broncas para os polícias assinar, assim, tá certo? Aqueles processos, assim, que eram respondidos lá na auditoria militar. E outros, assim, também. Em delegacias, tudo. Eu trabalhei no setor eu trabalhava com justiça e disciplina, assim. Tá certo? Eu trabalhei uma época no setor de justiça e disciplina, assim, então eu ia levar a bronca pro pessoal assinar, assim, ó, sargento, cabo, tenente, capitão, assim, para assinar as broncas, assim. Tá certo? Aqueles documentos que iam para auditoria militar. Tá certo? Então lá tem gente que tem vários homicídios, assim. Agora fumar maconha por causa de um fuminho, assim, fazer uma questão dessa, aí ficar me sujando, me detonando a vida inteira aí, tá, é uma coisa que não tem sentido. Tá ok? Tá, então, é que nem eu falei assim, eu tenho procurado jogar limpo, assim, o que aconteceu foi isso, é uma coisa da minha juventude, assim, mas como policial militar eu fui um cara limpo, assim, tá certo? Não fumava maconha, não, tá? Então foi isso daí, tá certo, gente? Então, como eu disse assim, só enfatizando, né, eu tenho procurado ser honesto na medida do possível, assim, jogar limpo, assim, né, sobre os fatos da minha vida pessoal, assim, tá? Bom dia a todos.